Boa noite, amados do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nós. Amém? Que Ele venha falar ao teu coração, como falou muito ao meu nesta ministração. É um texto que nós já lemos, conhecemos, mas o Senhor vai trazer luz a esse texto para que haja uma melhor compreensão para as nossas vidas, até do porquê o Senhor Jesus ter falado desta forma. Mais uma vez eu quero te convidar a fechar os teus olhos, vamos orar e pedir a ministração do Senhor sobre nós. Senhor, nós dependemos de Ti, nós sabemos que a Tua palavra, Deus, ela é a fonte de vida, e nós queremos nos submeter ao poder restaurador que ela possui. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso coração. Cria expectativas grandiosas em nós, Senhor, através de tudo aquilo que fomos ouvir nesta noite. Que o Senhor venha repreender, ó Deus, todo tipo de obstáculo, ó Deus, todo impedimento que tentar levar alguém a se distrair com algo, Deus, e perder aquilo que o Senhor quer lhe revelar. Nós assim oramos, crendo no Teu poder, e o fazemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 14. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. João 14, do 1 ao 3, todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo a Nova Almeida. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês também estejam. Essa é a palavra do nosso papai para nós nesta noite. Amados, eu estava meditando nesta palavra. Esta palavra, ela fala muito sobre o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus, quando Ele falou nesses termos, Ele estava às vésperas da sua traição, às vésperas de enfrentar todo aquele trâmite que o prendeu, que o julgou, que o condenou e que o levou à cruz. E Ele então abre de uma maneira muito mais clara e mais expressiva para os seus discípulos o que estava prestes a acontecer com ele. E eu estava lendo, irmãos, Apocalipse 22, verso 20. Ele vai terminar, é claro que ele termina com uma bênção no verso 23, mas o verso 22, o Senhor diz assim: certamente venho sem demora. E eu pesquisando vi que nos Estados Unidos da América foi feita uma pesquisa com algumas pessoas que se denominam povo de Deus, e algumas centenas de pessoas foram pesquisadas acerca da expectativa que eles tinham sobre a volta de Jesus, e quantos esperavam, com o coração aberto e ardente, esse momento. Para surpresa minha, e creio que deles também, 79% dos entrevistados, eles entrevistaram pessoas cristãs, diziam que não criam mais que Jesus viria novamente para levar a sua igreja, o seu povo. E isso me chamou muito a atenção, irmãos, porque o Senhor disse: eis que venho sem demora, e já se passaram 2000 anos. Como está o nosso coração, como está o teu coração em relação a esta promessa? A gente precisa refletir sobre isso, irmãos. Porque se o Senhor disse que Ele virá, Ele virá.
E a Bíblia, irmãos, ela é muito tremenda quando ele fala que certamente venho sem demora. Aí tu fala, pastor, mas se passaram 12.000 anos. Pois é. Mas para Deus um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um. Deus é atemporal, irmãos. Ele é eterno. Nós é que somos muitas vezes precipitados. E isso abre um leque e dá pano para manga para tantos falsos profetas que já se levantaram, foram desmascarados porque eles colocaram uma data, um horário e um local para esta vinda do nosso amado Senhor Jesus. Então, essa pergunta, ela ecoa dentro do nosso coração, porque nós cremos, Pai, num Deus, num Pai Todo-Poderoso que não mente. Tito, quando ele escreve para a igreja, ele diz, o Senhor que não mente. Então, o Senhor, ele fez esta promessa aos nossos corações, para que o nosso relacionamento com Ele seja cada vez mais colocado em prática, para que a gente realmente, irmãos, não se perca dentro das filosofias desse tempo e dentro das falácias desse tempo. A Bíblia, irmãos, diversas vezes compara o relacionamento de Cristo com a igreja como um relacionamento... Diversas vezes, irmãos, ele compara o relacionamento de Cristo com a igreja. E o relacionamento de Cristo da igreja como um relacionamento de um noivo. Preste atenção aqui, por favor, irmãos. A Bíblia compara diversas vezes o relacionamento de Cristo com a igreja com o relacionamento de um noivo com a noiva. Agora nós vamos começar a entender por que o Senhor falava com propriedade para as pessoas desta maneira e como eles conseguiam entender perfeitamente o que o Senhor queria dizer com isso. Porque esses ouvintes desta época aceitaram esta palavra justamente como uma palavra de um noivo falando para a noiva, num relacionamento conjugal. Porque, irmãos, nas tradições nupciais judaicas antigas, se cria que esse Deus Todo-Poderoso, ele via esse relacionamento realmente como um casamento. Não era apenas um relacionamento de amizade. Ele cria que o povo de Deus tinha um relacionamento mais profundo com esse Deus. E que as promessas que esse Deus fez, elas iam se cumprir na íntegra. Então, quando Jesus disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei, os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então, quando eles ouviram isso, eles estavam falando, opa, o Senhor está falando sobre casamento. E nós entendemos o que ele quer dizer com isso. Aí começa aqui, irmãos. A cerimônia de casamento das tradições nupciais em Israel, elas se davam em dois momentos. O primeiro momento era o noivado. O noivado, irmãos, ele acontecia nos seguintes termos. Existia um documento chamado Ketubá. Fala comigo, Ketubá. Onde o noivo, ele estava diante das autoridades legais judaicas, junto com a sua noiva. Esse documento era levado e trazido até o altar. Ali o noivo pagava um dote para o pai da noiva, uma quantidade considerável e substancial de dinheiro, do valor daquela época. E ali regia toda uma terminologia e obrigações que o noivo passaria a ter ali com a noiva e as obrigações que a noiva passaria a ter ali com o noivo. Ali eles faziam votos e recebiam a bênção daquela autoridade que estava os recebendo ali no altar. Na verdade, irmãos, eles já saíam dali, depois de assinar o Ketubá, como marido e mulher. Não rolava beijo, não rolava carícia, a única coisa que rolava era outro cerimonial chamado Badequém,
onde o noivo pegava o véu que estava sobre a cabeça até a testa da noiva, e ele descia aquele véu cobrindo o rosto da noiva, significando o seguinte: eu te amo, não pela sua aparência externa, mas tudo aquilo que você é internamente e representa para mim. Então eu juro a você amor, respeito, honra e valor até que a morte nos separe. Então, irmãos, eles já estavam então casados. Mas o que acontecia ali, irmãos? Eles não partiam como hoje para a lua de mel. O noivo voltava para a casa do seu pai e a noiva voltava para a casa do seu pai. Porque cabia ao noivo, presta atenção, a responsabilidade de ir e preparar lugar. Duravam meses ou até anos esse preparo de um lugar. O noivo voltava para o clã, ou seja, para o local onde estava estabelecida a sua família, e ali ele começava um processo de construção de uma casa. Ele separava um lugar, e esse momento desta construção tem uma terminologia judaica que diz que é acrescentar um cômodo à tenda do pai. Não é muito difícil hoje também não, né, irmãos? Se casa, aí constrói em cima da casa dos pais, tem um terreno grande, se coloca ali e se estabelece ali. Mas nessa época, o noivo tinha esta responsabilidade de erguer um lar, de construir uma casa, e enquanto isso, a obrigação da noiva na casa do seu pai era estar sempre adornada, perfumada e atenta na expectativa do noivo que viria lhe buscar para levá-la para a sua casa. Por isso que eu te digo que quando o Senhor Jesus falou essas palavras, para os judeus da época, eles entendiam perfeitamente o que significava. A responsabilidade do noivo era de preparar um lugar para que ele pudesse trazer a sua noiva para viver para sempre com ele, cumprindo o que está no verso 3. Porque onde eu estou, vocês estejam também. Irmãos, a consumação do casamento só aconteceria quando a casa estivesse pronta e ele não precisava avisar a ninguém que horas que ele ia lá buscar. Se ele quisesse, ele chegaria lá, dava um grito: ei, noiva! E a noiva viria, perfumada, adornada, pronta para o grito do noivo que chegou, e ia diretamente para a sua casa com ele, porque, afinal de contas, eles já estavam casados. Não precisava mais nenhum tipo de cerimonial e nem de votos, porque eles já tinham feito no momento da assinatura do Ketubá. Quando isso acontecia, irmãos, quando o noivo ia, depois de preparar a casa, um lugar para sua noiva, da saída da casa da noiva até o clã dos seus pais, aconteciam vários tipos de rituais, vários tipos de festas, vários tipos de cortejos. Dependendo da situação financeira do noivo e da noiva, tinham músicos que eram contratados, tinham pessoas que faziam poesias declamando assim a beleza e a formosura da noiva. E quando ele chegava definitivamente do arraial do seu pai, toda uma festividade e comemoração também os aguardava. Então, irmãos, esse momento do preparo, da busca da noiva, para levá-lo até onde ela vai viver para sempre com o noivo, ele precisa ser permeado de festa, de alegria, de gracejo e de expectativas e de esperança do nosso coração. Então, quando o Senhor Jesus falou isso aqui, irmãos, eles entenderam se tratar de um casamento. E eles devem ter ficado: mas o Senhor Jesus vai casar? Só que o Senhor Jesus estava falando do relacionamento íntimo que ele tinha e que os discípulos deveriam ter com o Pai.
O Senhor estava olhando para aqueles discípulos como noiva, e Ele estava se apresentando como noivo. E aqueles homens, eles não conseguiam entender a dimensão do que nós estamos entendendo hoje. Quando Ele volta para casa com a noiva, eles estavam estabelecidos ali num clã. Eram famílias grandes e fortes, governadas por um pai ou um patriarca que era governante. Ele era uma pessoa sábia, uma pessoa cheia de alto grau de intelecto, com uma condição financeira abastada, e a sua família, aquele clã, era altamente bem estruturado. Aquele clã tinha o que a gente fala aqui sobre esse pai governante, que gerava saúde e vitalidade para o clã. Então era para esse lugar, para esse contexto, que a noiva era levada, para um lugar dela, preparado para ela, que estava sob o governo de um pai governante, que gerava saúde e estabilidade e vitalidade para o clã e para aquele novo casal que fora agregado. Quanto maior o clã, era maior a necessidade de haverem casamentos e que os noivos trouxessem as noivas para compor esse clã. Então, todo pai da noiva procurava um clã sobre essas condições, que tinha saúde, vitalidade, uma pessoa cheia de sabedoria, poder e autoridade no governo. Então, eles podiam bater no peito e dizer: eu pertenço a um clã que tem um pai governante, que é responsável, sábio, tem condições financeiras para gerar saúde e vitalidade para esse clã. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos sobre o governo desse pai governante, que é sábio, que gera em nós saúde e vitalidade. E nós devemos expor e refletir esta glória nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Quando o Senhor Jesus estava falando isso aqui, irmãos, Ele estava querendo revelar para aqueles homens a estrutura em que eles estavam inseridos e eles não conseguiam perceber. Irmãos, o Senhor já preparou um lugar para nós. Um dia, irmãos, o Senhor virá buscar a sua noiva. Da mesma maneira que aquela noiva, muito embora ela estivesse ali assinado o ketubá juntamente com o seu noivo, e ela voltava para a casa dos seus pais, e o noivo para a casa dos seus pais, nós ouvimos aqui, irmãos, que ela deveria estar adornada, perfumada, sempre bela, na expectativa de que a qualquer momento o noivo chamaria por ela. Como nós estamos aguardando a volta do noivo, irmãos? Como nós estamos aguardando a volta do noivo? Nós já pertencemos a este clã, que é governado e regido por esse patriarca, por esse pai governante, responsável por nos dar saúde e estabilidade, promover o nosso crescimento e nos dar vitalidade. Uma pessoa que é sábia e digna de confiança, e as pessoas precisam, através disso tudo, querer fazer parte deste clã, que somos nós, a igreja do Senhor. Amados, quando o Senhor voltar, Ele só vai se revelar para aqueles que aguardam a sua vinda. Nós sempre vamos ouvir falar de Mateus 25, daquelas 10 virgens, que é a representação da igreja. 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes eram aquelas que aguardavam o momento em que esse noivo viria buscá-las. Eles estavam dentro desse contexto judaico, irmãos. Elas sabiam que havia sido feita uma promessa: vou preparar lugar, e depois que estiver tudo pronto, eu voltarei para buscar você, para que onde eu estiver, você também esteja.
Essa é a promessa que o noivo fez para nós, como noiva. Só que por algum momento, algo que aconteceu no decorrer da história, aquelas virgens nécias se perderam. Talvez elas estavam fazendo parte daquele grupo que não acreditavam mais na volta de Jesus, que não acreditavam mais que o noivo iria cumprir aquilo que de fato ele prometeu, e elas se perderam dentro de si mesmas, se perderam dentro de entretenimento, dentro de palavras que massageiam o ego, elas se perderam dentro de filosofias locais, atuais, que chegavam até elas. Elas se perderam dentro de palavras que não apontavam mais para o cumprimento daquela promessa. Até que a Bíblia vai dizer que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E aquelas 5 nécias se viram sem o azeite nas suas lamparinas. Aquelas que estavam preparadas, adornadas, perfumadas, elas puderam entrar e participar da boda com o noivo. Essa palavra é para nós, irmãos. O noivo cumpriu o que prometeu. Nós vemos aqui, irmãos, nesta alegoria que fizemos, que eles assinaram um contrato. Foi pago um alto preço ao pai daquela noiva, para que o noivo tivesse direito de pertença, para que o noivo se tornasse então proprietário. E a partir do momento que aquele noivo cumpre o que prometeu, vai até a casa do pai da noiva e a leva para que ela more para sempre com ele, só depois disso que se consumou o casamento, irmãos. Aí você entende o que aconteceu com Maria e José. Maria e José assinaram esse contrato chamado Quetubá. Maria voltou para a casa dos pais e José foi para a casa do pai preparar um lugar. Só que enquanto José está preparando um lugar, chega ao conhecimento dele: José, não sei o que houve, Maria está grávida. Automaticamente ele pensou: o quê? Eu vou romper aquele contrato, eu vou me divorciar de Maria. Porque ela fez isso comigo? Nós assinamos um contrato que deixava bem claras as minhas obrigações, e eu estou aqui edificando um lugar para que quando ele estiver pronto eu voltar e trazê-la para morar comigo, e ela faz isso comigo. Quando ele ia tomar essa atitude, então aparece o anjo do Senhor e diz para ele: ei, José, pode ir lá buscar Maria, porque o que está sendo gerado nela é fruto, é obra do Espírito Santo de Deus. Então ela tem Jesus, e depois disso é consumado o casamento. Eles já estavam casados. Irmãos, o Senhor fez uma aliança conosco, irmãos. Ele assinou esse Quetubá. Ele tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas. Nós é que precisamos estar com ardentes expectativas dentro do nosso coração, que breve Jesus virá e levará a sua noiva, irmãos. É real, não é conto de fada. A Bíblia diz que no soar da última trombeta, no abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados e viveremos para sempre com o Senhor. Lá você não vai ter mais lordose, escoliose, osteoporose. Você não vai ter nenhum tipo mais de ose, porque você vai ter um corpo glorificado. Você vai estar num lugar que a Bíblia diz que não tem morte, nem dor e nem escuridão. Nós não podemos titubear, irmãos, e ficarmos presos às artimanhas desse tempo, que só querem nos fazer esmorecer e esfriar e naufragar na fé. Cristo prometeu que iria e prepararia lugar e que voltaria no tempo oportuno para nos levar, para vivermos e morarmos para sempre com Ele. Essa é a realidade. A promessa se cumpriu. O noivo já foi preparar lugar. E em breve, irmãos, Ele virá consumar esse casamento conosco. Nós já estamos aliançados com Ele, irmãos. Ele diz, irmãos:
Aí a gente entende. Eis que estou convosco todos os dias até o que? A consumação. Entende agora o porquê desta palavra consumação? Já estamos aliançados com Ele, o Ketubá já foi aceito, já foi assinado. Só falta o noivo voltar para nos levar, para vivermos para sempre com Ele. Essa expectativa é que tem que ser gerada no nosso coração. Se você ler Apocalipse, irmãos, você vai ver a igreja até o capítulo 4 de Apocalipse. Do capítulo 5 e diante, você já não vê mais a igreja. Até o capítulo 4, você vê a igreja em ação na terra. Depois disso, você já vê a representação figurativa da igreja, como os 24 anciãos. Você começa já a entender que naquele período em que começam depois a abrir os selos, o derramamento da taça da ira e o juízo de Deus sobre a humanidade, a igreja não está mais na terra. A igreja já está na bodas com o cordeiro, com o noivo, irmãos. Então, irmãos, nós somos peregrinos nesta terra, irmãos. Nós não pertencemos a este lugar. A gente não pode encher o nosso coração e a nossa mente de vaidade. A gente tem que se encher do amor de Deus. Eu li um texto, irmãos, que me emocionou, até falei com a Ludmila quando estava vindo para cá. Eu estava lendo Cantares de Salomão. E Cantares de Salomão vai falar justamente do amor do noivo pela noiva. E lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 4, vai dizer o seguinte, a noiva: ele me levou para o banquete, e ali ele ergueu a sua bandeira sobre mim, e a sua bandeira é o amor. O Senhor tem um banquete preparado para nós, irmãos. E a bandeira que a gente deve hastear bem alto, para que todos vejam o selo de propriedade em nós, e entendam, esse pertence ao Senhor, essa pertence ao Senhor, porque a bandeira hasteada é o amor de Deus, que lá naquela cruz se Deus entregou a si mesmo por cada um deles. Por isso que eles podem hastear esta bandeira do amor e dizer: eu sirvo ao Deus de amor. O amor expresso, o amor vivo, o amor verdadeiro. Então, irmãos, quando vocês lerem esta palavra, compreendam que os judeus sabiam exatamente aquilo que Jesus queria dizer-lhes. Eles entendiam como era o processo de um casamento. Eles sabiam que era a responsabilidade do noivo pagar um dote, assinar um documento chamado Ketubá, deixar a noiva voltar para a casa dos seus pais, e ele ir para a casa do seu pai num clã regido sobre um pai governante que todos respeitavam, que era cheio de sabedoria, de poder, de autoridade e de condições para manter aquele clã, e que todas as mulheres da época desejavam casar com um homem daquele clã e fazer parte dele. E depois que a casa era construída e edificada, ele lembrava: ei, fiz uma promessa para a noiva, vou buscá-la, trazê-la para morar para sempre comigo, e seremos felizes para sempre. Essa é a palavra do Deus eterno para nós, irmãos. A gente precisa, irmãos, se despir das distrações desse tempo. Satanás, ele continua o mesmo, irmãos, ardiloso, astucioso. Ele tem procurado distrair a igreja com coisas aqui da terra e tem tirado a igreja do foco das coisas que são eternas. Quando o Senhor Jesus falou isso aqui, muita gente não entendeu, muita gente não gostou. Quando a gente fala de arrebatamento, da volta de Cristo, tem muita gente que não gosta, e tem muita gente que já acha que isso é bobeira, que isso nunca vai acontecer. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é o mesmo
Ele não muda. Eu estou falando aqui com você e você está me ouvindo. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu não vi, mas eu ouvi a voz do Senhor falando ao meu coração, desta maneira que você me ouve. E eu pude entender aquilo que ele falou lá para Isaías, para o povo daquele tempo de Isaías: não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele me chamou Márcio, eu falei: opa, Márcio sou eu. Ele não me chamou de coisinha, ele não fez psil para mim. No momento dele comigo, ele me chamou Márcio. Aí eu falei, ele falou assim: sou eu, o teu Deus que falo contigo. E ali, irmãos, ele começou a me revelar coisas que haveriam de acontecer. E aconteceram. Deus, ele te conhece pelo teu nome. Quando ele tiver que falar contigo, ele vai falar: Gilmar! E o Gilmar tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque é Gilmar, não é o irmão Elcio que vai atender o chamado. Quando ele tiver que falar: Edivânia, Edivânia vai se colocar: ô Senhor, Edivânia sou eu. Não é a Luzimar que vai atender. Vitor, o Vitor: ô papai, presente, eis-me aqui. O Senhor, irmãos, um dia vai chamar cada um de nós pelo nome. E nós precisamos estar atentos a esse momento, a esse tempo, que cada vez mais se aproxima. Nós estamos prestes a sairmos desta terra. O tempo, irmãos, não é o meu tempo, não é o teu tempo. É o tempo de Deus. Já li e ouvi vários escatologistas sérios, renomados, que atestam e afirmam que nós seremos a geração que vai experimentar a volta do Senhor. Então a gente precisa estar muito atento, irmãos. Porque aquele que disse para nós: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar-vos um lugar para vocês. E quando eu for, ele já foi, e preparar um lugar que ele já preparou, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Que Deus nos abençoe, irmãos. Para a gente encerrar, eu quero te pedir para abrir em Colossenses, capítulo 2. Os versos são 14 e 15. Nós falamos aqui, irmãos, que o Senhor já assinou o Ketubá, que o Senhor já pagou um preço por nós, Ele já pagou um dote por nós, Ele já preparou um lugar para nós, e em breve Ele virá nos buscar. Mas às vezes a gente pensa que nós temos alguma dívida, irmãos. Às vezes a gente se acha um pouco incapaz e indigno de participar da boda do Cordeiro. Mas a palavra do Senhor, para você que porventura pensa assim, que está trazendo uma culpabilidade que o Senhor já aboliu na cruz, a palavra do Senhor para você, para mim é essa: cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-os na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, irmãos, a dívida que nós tínhamos foi cravada na cruz. Ele pagou um alto preço por nós, expôs os nossos acusadores à vergonha. Só falta estarmos preparados para estarmos com Ele e usufruirmos da boda do Cordeiro, irmãos. Apocalipse 19, você não precisa abrir. Eu vou ler. Verso 5: e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O Senhor tem vestes novas para nós, irmãos. A gente precisa só estar ligado, se envolver mais, buscar mais, aprender mais, tirar a roupagem da autossuficiência e aprender que nós dependemos do Senhor, que cravou a nossa dívida lá naquela cruz do Calvário, que prometeu para mim e para você que prepararia lugar e que voltaria para nos buscar. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Se coloque aí diante de Deus, por favor. Se você compreendeu o que o Espírito de Deus quis falar ao teu coração, como falou poderosamente ao meu, a bandeira que rege as nossas vidas é o amor, amados. Cantares diz isso para nós, que Ele nos levou a um banquete, e ali Ele achou a bandeira, e a sua bandeira é o amor. O Senhor te ama incondicionalmente. Ele pagou um preço por mim e por você. Ele falou de uma maneira muito clara para esses discípulos. E eles compreenderam que o Senhor os chamava para um relacionamento de um noivo com uma noiva. Eles entenderam, epa, essas palavras são palavras de um relacionamento sério. São palavras que requerem de mim um relacionamento e um posicionamento profundo. Não é uma palavra para menino, não é uma palavra para menina, é palavra para homens e mulheres de Deus. Estejam preparados, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei e os levarei para viver para sempre comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja será arrebatada e levada para o céu. Mas quando o Senhor Jesus voltar com as miríades celestiais para estabelecer o milênio, a igreja desce. Porque Ele diz, onde eu estiver, vós também estareis. Se Ele está no céu, na glória, lá estamos. Se Ele vem para a terra estabelecer o seu governo, cá estaremos. A gente precisa entender essas coisas. A gente precisa entender o que o Espírito Santo quer nos dizer nesse tempo. Pai eterno, nós nos colocamos como igreja do Senhor, como aqueles sobre quem paira esta promessa, Senhor. Essa promessa que um dia o Senhor voltará para nos levar. Nesse dia nós precisamos estar preparados, com as nossas botijas cheias de azeite, sem que os nossos corações estejam distraídos com as coisas passageiras desse tempo, com bobeiras, com besteiras, com pormenores que não edificam, que não trazem nenhum tipo de edificação para quem neles está envolvidos. Nós precisamos estar como a noiva, adornada, perfumada, bem vestida e preparada para ouvir o chamado do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós cremos no Teu poder, que Tu és este Pai governante, sábio, que tem autoridade e poder, que tem todas as condições para gerar em nós saúde e vitalidade, que nós possamos ter a alegria de fazer parte desse clã, Deus. Que nós tenhamos, ó Deus, a oportunidade de rever os nossos conceitos, porque afinal de contas a Tua palavra revela que a salvação é algo pessoal, é individual,
Então, cada um de nós precisa cuidar de si mesmo, porque meu pai não tem a oportunidade e poder para me salvar, tampouco minha mãe, meu tio. Mas é uma responsabilidade minha, de como noiva, estar preparado para o dia que o noivo vir me buscar. Que a tua bênção seja sobre nós, Pai. Que o teu perdão seja sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós assim oramos gratos e o fazemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda aí ao Senhor. Amados, é uma palavra de bastante conscientização para nós, sabe? Se você está aqui entre nós, irmãos, eu não conheço, mas você ainda não entregou a tua vida a Jesus, querido, querida, leve isso a sério. Alguns terão um encontro com Jesus no ápice do arrebatamento, mas alguns poderão ter um encontro com Jesus ainda essa noite, se o Senhor os chamar para recolher. Eu não estou fora disso, irmãos, porque está na palma das mãos do Senhor o nosso tempo de vida. E se Ele te chamar hoje, como está o teu coração? Como está o teu relacionamento com Ele? Onde está o selo do Espírito Santo? O que você vai dizer para Deus? Senhor, eu tive tanta oportunidade, eu estava lá, mas o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o passaporte para você ir para o céu. Não brinque com isso. É uma palavra de amor para você, que tem estado aqui neste lugar por diversas vezes, mas ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, vem fazer em mim morada, eu sou teu e Tu és meu, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Você precisa fazer essa entrega, lá no teu quarto, lá no teu íntimo com o Pai, onde ninguém vê, mas Ele contempla e vê. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glórias a Deus. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de paz e de vitórias, irmãos. Leia novamente esse texto. Entenda que o Senhor quer um relacionamento conosco e que um dia Ele virá nos buscar e que nós precisamos estar preparados. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e infinita do Senhor Jesus Cristo, Filho, bem como as consolações doces e sempre eternas do seu Santo Espírito, sejam sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre. Que os benditos do Senhor digam: que Deus te abençoe rica e abundantemente.